Esse é o Conexão, lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você está com a gente participando até agora, porque você vai sentar nesse sofá amarelo e o programa começa neste instante, porque aqui o seu espaço é garantido. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, e quem vai comandar e sempre comanda o Facebook aqui no Conexão é ele. Com Thiago certeza, Coelho. Bianca Oliveira, eu ainda estou tentando decorar o nosso número do WhatsApp. Vou falar para você, ó, 12 9 8135 3043. E para você que também tem uma memória curta, como eu e como o Chapolin, porque assim, não é todos os números que eu decoro, não. Inclusive, eu acho que nem o meu eu sei direito. decorar o número, eu não sei. Eu acho que quando eu entro aqui e ligo ao vivo, aí eu não bloqueia. consigo mais decorar. Então, não consigo. Mas o número do Conexão sempre aparece aqui embaixo para você poder lembrar, tá? E tem o nosso Insta também, né? Instagram do Conexão é PG. @PG Conexão. @PG Conexão. Claro tem que ter um peguei, arroba antes aí. @PG Conexão. E tá PG bombando, Conexão. hein, Bia? Tá bombando. Quantos mil seguidores já? Passou de 32 mil. 32 mil seguidores. Obrigada, viu, gente, pelo carinho, pela participação de vocês, interatividade, é show de bola. Sempre ter o carinho ali também, porque não as críticas, né? Muitas. Nós temos aí uma sensibilidade, mas a gente consegue receber críticas também. Desce a lenha na produção, que a produção tá escutando, a gente tá lá em cima, lá na parte que comanda todo mundo, então pode falar mal. Fala aí, a Mariana o nome dela. Então, se quiser fazer crítica, Mariana. Mariana, ela resolve tudo, né? Isso aí, tá certo. Bia, tá feliz? Tô feliz. Eu tô feliz porque amanhã é feriado. Amanhã é feriado aqui não é no Vale Paraíba, não. É no Brasil, né? Até mandei. Corpus Christi, né? Exato. Então todo mundo vai estar mais tranquilo. A gente só vai estar tranquilo amanhã porque não tem ao vivo, né? Exato. É só se tivesse vivo, ia ter senão que a gente estaria aqui, com certeza. Você pode participar com a gente através das redes sociais e hoje o tema do programa... Muito importante, Bia. É muito importante. A gente vai falar sobre uma doença autoimune que atinge muitos jovens e muitos não conhecem. A gente vai falar sobre as causas, os sintomas, tratamento, e a gente vai receber aqui no estúdio da Novo Tempo, no estúdio do Conexão, na sala do Conexão, uma jovem que recentemente foi diagnosticada com essa doença. Ela vai bater um papo com a gente também. Beleza? Exato. Vamos começar? Vamos lá, Bia. Show de bola. Senta aqui com a gente, porque aqui você tem voz e tem vez, com certeza. Hoje o Conexão quer chamar sua atenção para uma doença que ataca o nosso sistema nervoso. Ainda a gente carece de muitas informações em relação a essa doença, mas nunca é demais estudarmos para a gente ficar atento, né? Segundo dados de associações que dão suporte a portadores dessa doença, existem mais de 35 mil brasileiros portadores da doença que a gente vai conversar aqui hoje no Conexão. Esclerose múltipla. Você já ouviu falar sobre essa doença? Sabe o que é? Sabe como cuidar dessa doença? Diz aí. Você sabe me dizer o que é esclerose múltipla? Não. Você acha que é? É uma doença? Não tenho nem ideia. Deve ser alguma coisa do organismo, né? Na verdade, não. Alguém esquizofrênico, sei lá, por aí. Esclerose múltipla significa uma doença. Geralmente, acho que, se não me engano, dá nos ossos, alguma coisa assim. Não faço ideia. Alguma coisa que a pessoa esqueceu ou que não lembra. Eu não sei, mas tenho noção. Tenho noção. Que acho que faz parte do sistema nervoso. Esclerose múltipla, não faço nem ideia. E você se considera uma pessoa esquecida? Muito. Eu saio com 5 coisas na cabeça. Passou disso, eu não lembro mais. Às vezes, sim. Conforme os dias vão se passando, aí as coisas, muitas coisinhas, aí a gente eu acabo esquecendo bastante. Eu acho que não. Um pouco. O que você esquece? Nome, telefone, essas coisas assim, dia a dia. Um pouco. Coisa simples. Quando a gente coloca alguma coisa, data é uma coisa que eu não lembro nem um pouco. Praticamente tudo. Tem que estar bem adapta para lembrar, porque senão não lembro. Não. Agora, na minha idade, eu estou esquecendo bastante. Entende? Então, às vezes eu devo tomar algum comprimido, alguma medicação para reativar a memória, né? Mais ou menos. Olha aí, você é esquecido? Por que a gente fez essa pergunta? Porque um dos sintomas da esclerose múltipla é o esquecimento. Por quê? Porque essa doença autoimune, ela atinge o nosso sistema nervoso, né? E você é uma pessoa esquecida? Fala aí pra gente, escreve aqui através do Facebook, você pode conversar de maneira instantânea com a galera aqui do Conexão, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PG Conexão, e o nosso WhatsApp, que você já conhece, o número é o 12 98135 3043. Pra gente
gente esclarecer várias questões aqui sobre a doença, saber os sintomas, as causas, os efeitos, se tem cura, se não, nós vamos direto. Olha como a gente é chique, né? Muito chique esse Vamos para os Conexão, Estados Bia. Unidos agora, direto dos Estados Unidos. Recebemos aqui com muito carinho, mais uma vez, a participação da doutora Rosana Alves, ela que é neurocientista. E já é de casa, Bia. Já é de casa. Ela só está devendo uma visita aqui nesse sofá amarelo. Gostou da palavra, in loco? Que isso, hein, Chapolin? Mas você tá show de bola, no dicionário hein? procurar hoje. Estava aproveitando para procurar sobre o tema, já procurei umas palavras para usar hoje. Entendi. Então tá bom. A gente consegue já o contato com a doutora Rosana nesse momento. Doutora Rosana, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Conexão, viu? Obrigada, Bianca. Obrigada, Tiago, né? Ele não é mais o Chapolin. Não, ele é o Chapolin. Né? É só o Tiago. É o Chapolin ainda. Ai, que bom. A notícia já chegou nos Estados Unidos, já né, chegou, Bia? é. Você é assunto mundial, Tiago. Você é famoso. Ô, doutora, no mundo obrigado. todo, né? Isso aí. Massa, que legal. Gente, que legal ter prazer você estar aqui. com vocês. E olha, daqui a pouquinho eu estou indo no Brasil e eu me convido para sentar nesse sofá tão maravilhoso. Opa, que legal. É muito bom estar com vocês. E eu fico muito feliz. E fico muito feliz pela escolha do tema hoje, que é tão importante. É bom saber que a Conexão está envolvida em trazer informação, qualidade de vida para esses jovens e para todos que interessarem. Obrigada pelo convite. Inclusive, hoje, dia 25 de maio, é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla. Então, casou bem o dia para a gente falar sobre a doença, né? Uma doença que carece de muitas informações. Aliás, muita gente não sabe o que é esclerose múltipla, não sabe quase nada, né? Alguns que até ouviram falar, mas não sabem quase nada da doença. E eu já pergunto para você, doutora, para você poder esclarecer já logo de cara aqui no Conexão, o que é esclerose múltipla? Bem, esclerose múltipla é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, tá? Não é somente o cérebro. E este afetar, ele está exclusivamente envolvido com a baía de mielina. Sabe aquela gordura que envolve o axônio do neurônio, que isola o neurônio para que a transmissão do impulso nervoso, que é o que leva as informações para as células, que vai fazer com que o nosso músculo responda a um estímulo que foi comandado pelo cérebro, chegue até lá a contento e rápido. Então, a baía de mielina, nas pessoas que têm esclerose múltipla, ela fica deteriorada, ela começa a acabar de fato. E dependendo da região do cérebro que isso acontecer, a pessoa vai ter consequências no comportamento dela ou mesmo no movimento motor, né, na qualidade de vida. Então, é uma doença neurodegenerativa, uma doença autoimune. É como se o corpo, é isso, né? O corpo da pessoa reconhece essa mielinização como um corpo estranho, como se fosse um vírus, uma bactéria, e começa a combater essa proteção, esse isolamento dos neurônios. E com isso, então, vem os sintomas da doença. Então, é uma doença muito séria que precisa ser tratada, que precisa ser diagnosticada. Muito bom. Doutora Rosana, eu tenho uma dúvida aqui. Eu estava pesquisando hoje a respeito dessa doença, a gente vê que ela atinge entre 20 a 40 anos, a maioria dos casos, né? Maioria jovens, então, né? Maioria jovens, que é a realidade aqui do Conexão. Mas uma dúvida que me veio é a seguinte, como que que a gente tem essa doença? Ela é hereditária, é transmissível? Como que a gente pega, ou não sei se esse é o termo pegar ou não, contrair a doença, como que funciona isso? Isso é bem interessante. Hoje nós ainda não conhecemos tudo sobre essa doença e, claro, se conhecêssemos ela teria uma cura, né? Mas nós não conhecemos. Há indícios de um envolvimento genético, parece que o cromossomo 6 está envolvido, mas existem outros fatores que estão envolvidos, porque se fosse só genético, ela seria mais recorrente em gêmeos idênticos que têm o mesmo material genético. E não é bem assim que acontece. Mas existe sim uma questão genética envolvida, porque se tiver alguém na família que tem esclerose múltipla, a sua chance aumenta de 1 a 3%. Então, ela não é transmissível.
Ela você não pega de nada, de um vírus, de nada. Sim. Ela parece ter um componente genético e o ambiente também parece estar envolvido. Há indícios bem fortes de que, por exemplo, o tabagismo pode ser uma forma de você desencadear a doença, se você já for propenso a ela. Mas nós ainda não sabemos tudo sobre a esclerose múltipla. Mas uma boa notícia é que a comunidade científica está debruçada sobre a esclerose para identificá-la. E é isso mesmo, ela acomete mais pessoas entre 20 e 40 anos de idade, e para variar, as mulheres estão mais suscetíveis a essa doença. Aparece 3 vezes mais em mulheres do que em homens. Então, por isso, também parece que existe uma questão hormonal envolvida. O estrógeno e a progesterona, que são os principais hormônios sexuais femininos, eles parecem estar extremamente envolvidos com essa doença. Então, é uma classe jovem que é mais acometida, mas cada vez mais tem aparecido adolescentes e pessoas com 50, 60 anos com essa doença. Mas ainda esta é a faixa etária de maior incidência, de 20 a 40 anos, mulheres. Doutora Rosana, só para reforçar então, pelo que eu entendi, ter casos dessa doença na família é um indício, de repente, algo para se preocupar um pouquinho mais, seria isso? Isso, um pouquinho mais, porque aumenta em 1 a 3% a sua chance de ter a doença. Existe uma classe de pessoas que é mais vulnerável, que são os caucasianos, né, os brancos do norte da Europa. A primeira vez que eu fico feliz de não ser loira de olho azul, tem que ter uma vantagem. Eu também. Da gente ser comum. É verdade, é verdade. Mas essa doença, ela aparece mais em mulheres que são caucasianas, que são de famílias europeias do norte da Europa, as loiras de olhos azuis. Muito bem. Bom, então, para esclarecer algumas coisas aqui, né? Essa doença autoimune, a esclerose múltipla, para quem ligou a TV agora, estava zapeando, o que vocês estão falando? Quem é essa mulher aí que está falando comigo através do Skype? Doutora Rosana Alves, ela está direto dos Estados Unidos, é neurocientista, está falando aqui com a gente sobre esclerose múltipla, inclusive como conexão. É atualidade, hoje é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla, uma doença autoimune que atinge muitos jovens. Inclusive, um dado, né, sobre as associações que estão envolvidas aí no tratamento da doença e tudo mais, mais de 2 milhões de pessoas, né, são portadoras de esclerose múltipla no mundo, né, doutora? Sim, é uma doença que de fato tem preocupado. Só no Brasil são pelo menos 35 mil pessoas diagnosticadas. Isso. Então é uma doença muito importante, sim. Das doenças neurodegenerativas, ela é a terceira que mais acomete brasileiros. Uau. Só mesmo ficando atrás do Alzheimer e do Parkinson. E é interessante que as 3 doenças, elas são doenças inflamatórias do sistema nervoso central. E eu tenho chamado muito a atenção, estou acabando de escrever um livro que eu falo de inflamação. E a inflamação do sistema nervoso central está envolvido com muitas doenças, muitas doenças. Há uma teoria, inclusive, que ela é uma das aceitas aí no universo científico, de que o diabetes seria uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Então, as pessoas que têm diabetes, elas ficariam um pouquinho mais propensas também a ter uma esclerose múltipla. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas e correr atrás de um diagnóstico. E eu quero falar depois um pouquinho disso, como que a gente tem que cuidar dessas questões de diagnóstico, que elas ainda são a chave para você começar um tratamento rápido, para que a qualidade de vida, claro, seja a melhor possível. Muito bem. E você pode participar aqui com a gente através das redes sociais. A doutora Rosana vai ficar com a gente até o final do Conexão, vai tocar o barquinho aqui até o final, para poder esclarecer várias coisas. Inclusive, doutora Rosana, teremos aqui no estúdio a Raquel. A Raquel é uma jovem, ela foi diagnosticada recentemente com esclerose múltipla e ela vai estar contando um pouquinho do dia a dia, né, pra gente, como ela recebeu essa notícia, como está sendo para ela agora. Às vezes a gente fala, nossa, mas ela é portadora dessa doença, então acabou a vida. Não, a vida continua, né? Tem tratamento, tem como minimizar os efeitos da doença, enfim, a gente vai desmistificar aqui algumas questões sobre a esclerose múltipla também, né, doutora?
Maravilha, isso mesmo. A gente está aqui para fazer a qualidade de vida das pessoas melhor e despertá-las para assim, puxa, será que eu não preciso procurar um neurologista para poder dar uma olhada aí o que está acontecendo comigo? Bem importante. Muito bem, a gente chama daqui a pouquinho, tá, doutora? Fica aí com a gente que tem muita coisa para acontecer ainda. Bom, e aqui tem presente também, né, Chapolin? Tem presente, Bia, tem muitos comentários. A hora que você quiser, você fala que a gente lê alguns comentários aqui, mas agora é hora de presente, você pode entrar em contato agora com a gente. Para você que tem assistido a programação da Novo Tempo durante esse mês, você sabe que nós temos aqui um grande presente, nós estamos divulgando, que é esse material aqui, o livro do pastor Ivan Saraiva. Foi escrito com muito carinho para você. De repente, alguém já passou na sua casa e já te entregou. Mas se tem alguém na sua família que ainda não recebeu, é só entrar em contato com a gente agora. No endereço está embaixo na sua tela, o nosso blog. Entra lá, faz o seu cadastro do lado direito, vai ter um link. Você entra lá, faz o seu cadastro e vai receber inteiramente gratuito na sua casa, viu, Bia? Muito bem. Eu recebi aqui uma pergunta, eu acho que dá para a gente colocar nesse primeiro bloco. Doutora Rosana, a gente está falando de esclerose múltipla e estão perguntando aqui por que ela tem esse nome, né? Estão perguntando dos sintomas e tudo mais, é o José Cardoso de Goiânia, e ele está perguntando por que múltipla? Por que esse nome? Esclerose primeiro vem do termo cicatriz. Então você vai tendo essas lesões no cérebro e vão ficando cicatrizes no lugar, ok? E essa esclerose, ela não é aquela que dizem assim, está esclerosado, que está esquecido, ok? É uma esclerose que vai deixando cicatrizes no sistema nervoso central. Claro que a outra esclerose também tem alguma coisa a ver no sentido de você perder memória e tal. Mas porque ela apresenta diversos sintomas e ela pode ser de diferentes tipos de manifestação. Você pode ter 3 tipos de esclerose múltipla, mas ela faz ele pode atacar qualquer região do cérebro e ataca tanto o cérebro quanto a medula espinhal. Claro, vai variar de um paciente para o outro, porque dificilmente você vai encontrar 2 pacientes com os mesmos sintomas e com a mesma progressão de doença. Mas pensem sempre, esclerose é um termo que significa cicatriz, é uma doença autoimune. E também pensar que não existe só a esclerose múltipla, existem outras escleroses. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que é muito mais neurodegenerativa. A gente pode lembrar do cientista, o Hawkins. Lembra aquele que anda sempre com a cadeira de rodas? Sim. Tem a esclerose lateral amiotrófica e ele é o caso mais impressionante da medicina, porque ele tem a ELA, que é assim que nós a chamamos, a ELA há mais de 50 anos. Isso é único na história, porque o paciente vai durar em torno, em média, 5 anos depois dessa doença estar instalada. Então, nós temos vários tipos de esclerose, mas, claro, a que nós mais conhecemos e a que é mais prevalente é a esclerose múltipla. Agora, por conta de informação mesmo, a gente está falando, é uma doença autoimune, uma doença autoimune. O que significa esse termo autoimune, doutora? Só para ficar bem claro aqui para a galera que está assistindo. Obrigada pela pergunta, porque às vezes esses termos eles são tão usados, mas as pessoas não são obrigadas a entender mesmo o que significa. O que é imune? Não é o sistema que protege o nosso corpo? Quando a gente fala de sistema imunológico, é aquilo que impede que bactérias, que vírus entrem no nosso organismo provocando doenças. Então nós temos um sistema imunológico que fica o tempo todo reconhecendo corpos estranhos e combatendo para que nossa saúde possa ser preservada. O que é uma doença autoimune? O termo já explica, é uma doença que vai atacar a própria pessoa. Então, o sistema imunológico reconhece uma célula do próprio corpo como se ela fosse uma célula estranha e começa a atacar. Então, na esclerose múltipla, tem um conjunto de proteínas, eu não vou entrar em detalhe, mas existe um conjunto de proteínas que parecem ser sintetizadas por esse cromossomo 6, que ela reconhece esta bainha de mielina, que é quem faz esse isolamento térmico, esse isolamento neuronal, gente. Esse isolamento do neurônio, ela reconhece essa mielina como algo estranho. E ela começa a atacar isso, destruir isso, e é por isso que a doença se instala. Então, autoimune, tudo que for autoimune, é o próprio sistema imunológico atacando o próprio organismo, como se ele fosse um corpo estranho. É uma professora, Lúpus, né? por exemplo.
É uma professora. Poxa, que legal. Muito didática a explicação que você passou aqui pra gente. De fato, as pessoas não são obrigadas, né, a saberem e tal. Inclusive, muitos termos que a gente cita, até a gente não sabe exatamente o que significa. Exato. Eu sabia que era o que era autoimune, mas não com essa explicação fantástica. Mas com a doutora Rosana explicando, fica muito fácil entender. Não, fica muito fácil. Obrigada, gente. Vocês que são uma graça. Doutora, a gente já volta, nós vamos para um rápido intervalo e o Conexão continua falando sobre esclerose múltipla, contando com a participação aqui da doutora Rosana Alves, ela que é neurocientista, também a Raquel, uma jovem que recentemente foi diagnosticada com a doença autoimune, esclerose múltipla, e ela vai estar relatando aqui algumas coisas bem legais do dia a dia dela pra gente, tá bom? Segundo bloco, não sai daí. Fala galera, aqui é a Yara, eu quero mandar um beijo pra minha prima Laís, tô com muita saudade de você, fica com Deus e não se esqueçam de seguir o Insta do Conexão, que é @PGConexão.